Você acha que hoje a tecnologia é essencial para o transportador? E eu digo tecnologia de forma geral, aquilo que está no caminhão embarcado, o sistema que a transportadora utiliza, ou qual é a importância que você colocaria assim na balança hoje? Olha, primeiro, não é só essencial, eu diria que é vital. É, no fundo, talvez um instrumento que possa fazer mudanças transformadoras no processo de logística do Brasil. Seja num único modal, se você opera apenas com caminhão, seja se você faz intermodalidade, seja se você tem operações dedicadas ou tem operações de transferências de long haul ou curta distância. Se você não tiver tecnologia, muito dificilmente você vai ter capacidade de crescer. Então, eu diria que não é essencial apenas, é vital. Se não for parte estratégica para o desenvolvimento desse setor, o Brasil vai ficar para trás. Quando você fala em tecnologia, se você ficar restrito a avaliar qual software que você tem, qual hardware que você tem, você termina limitando o potencial que a tecnologia pode te dar de desenvolvimento. Nas minhas experiências, nas minhas interações com clientes, com o mercado, a tecnologia começa desde uma comunicação mais fácil, mais amigável com o cliente, até o desenvolvimento dessas informações dentro de uma transportadora, para que você possa garantir que aquilo que você de fato percebeu enquanto demanda do cliente, você consiga transformar aquilo em processos, em sistemas automatizados, em gente qualificada, para que você possa performar aquilo de acordo com o que o cliente quer, não de acordo com o que você acha. E muitas vezes, nesse processo de tecnologia, o conhecimento do ativo, o conhecimento do caminhão, ele tem importância, mas ele não é a essência do desenvolvimento, não é a essência do que torna disruptiva essa relação. O que eu estou tentando dizer nesse negócio? Se você tem uma base de interação com o seu cliente, que a comunicação via automação é fácil, entender essa relação e entregar aquilo que você se comprometeu em fazer, eu acho que vai ser um caminho muito mais fácil. Por quê? Você passa a medir as mesmas coisas, você passa a interagir num padrão de acompanhamento, numa forma de medir performance muito semelhante. Né? Então, entendo eu que esse negócio é fundamental para que a gente possa desenvolver, não só aqui no Brasil, relações de negócio, produtividade, passa necessariamente, Lourenço, pela automação, pela tecnologia. Não vejo outro caminho. Então, sobre a automatização que a gente consegue ter dentro de uma transportadora, seja desde do processo mais simples, que é a emissão do documento, a um processo mais avançado, como o monitoramento e o fechamento de uma transportadora. E além de a gente conseguir automatizar, é a qualidade das informações e dos dados que a gente tem quando a gente tem um processo automatizado. Um processo que já é configurado, um processo onde a gente tem todas as informações para que um executivo consiga tomar uma decisão a partir de dados. Porque no fim do dia, um software é isso que ele deve promover para você. Olhar dados para tomar decisões. Quando eu falo em tecnologia, às vezes a gente imagina que é inteligência artificial. Então eu vou lá onde eu não estou ainda. Mas se eu começo pelo ponto que você comentou, que é ter a qualidade do dado. Perfeito. Isso é de fundamental importância para que eu saiba, por exemplo, discutir com o cliente se a minha on-time performance é de acordo com o planejamento que ele me pediu e com o que eu executei. É transformar o dado em informação. Transformar o dado em informação e em indicador de decisão. É muito comum, de um modo geral, nas empresas ou nas relações comerciais, o cara dá opinião. Ele não gosta do dado, aí ele começa a bater no dado. O número não é esse, o número está errado. Quando você aporta de uma maneira central o seu feijão com arroz, bem medido, bem fundamentado. Outro dia eu estive aqui com o Leopoldo aqui na KMM e falou: Augusto, o grande negócio nosso é que você pode ter a melhor tecnologia, se você não cria uma base, uma infraestrutura para que ela seja muito bem consolidada, você vai ter dificuldade de ter as informações corretas. Usou um termo que eu terminei usando dentro da CIA Verde, que é: vamos fazer o esgoto, vamos fazer a rede de água, vamos fazer a caixa d'água.
porque é o básico. Exato. É o básico. Se você não tem isso muito bem feito, você vai ter dificuldade de avançar no uso da tecnologia. No fundo, eu acredito fortemente que qualquer organização, o pilar principal dela é gente. Gente qualificada, gente muito bem treinada, gente muito motivada, gente com ambição de desenvolver, ambição de crescer, curiosidade de inovar, coragem de mudar. E isso nasce da pessoa, né? Nasce do líder, nasce do executivo. E esse líder, entenda uma equipe que seja motivada, influenciada por isso, você dá a ele a segunda parte do negócio. Vou te dar instrumentos para você poder fazer todo esse potencial se transformar em resultado, se transformar em eficiência. Dá boa tecnologia para ele. E não é a história da tecnologia de ponta, dá a tecnologia adequada, como ainda há pouco o Lourenço comentou, dá o dado correto. Para o cliente, o fundamental dele é que eu receba a mercadoria dele numa determinada condição, transite com ela num determinado tempo definido e entregue a mercadoria dele dentro do prazo e dentro das condições de segurança, de qualidade dela. Perfeito. Só que você transporta isso e a sua base de custo não é a tonelada que você transporta, é o quilômetro que você roda. E aí começam as interações entre as pessoas, a tecnologia e o processo. O quilômetro que você roda te dá uma remuneração quando você está rodando cheio. Quando você tem que voltar vazio, essa conta tem que estar dentro da sua equação. E para estar dentro da sua equação, se você não tiver uma base de tecnologia muito bem definida e dirigida para medir a performance do cliente, a entrega das toneladas que você tem e o seu custo de operação e a sua forma de ter produtividade nos principais itens de uma transportadora. O ganho que eu vejo no uso da tecnologia, quando a gente põe ela nessa dimensão, é que você pode triplicar a sua eficiência com essa englobando esse ecossistema nas 3 peças que eu estou falando. O que é que eu estou falando? O mercado com seus embarcadores de várias origens e vários destinos, a tecnologia que consegue ver e enxergar esse mercado, os transportadores ou os operadores logísticos que conseguem se inserir nisso e aí, a partir daí, você tem uma oportunidade gigantesca de se desenvolver, se diferenciar e crescer. Há algumas variáveis no transporte brasileiro, porque o transporte ele não é uma ciência exata, né? A logística ela tem algumas variáveis que contam para além da matemática. Por exemplo, quando a gente desce para a realidade de um transportador frotista, uma grande variável e muito importante é a pessoa quem conduz o ativo produtivo, que é o Sim. motorista. Então, há uma série de legislações que regulam a jornada de trabalho, o que é essencial para, né, quando a gente pensa em ESG, o S de social é importantíssimo, pensar no motorista, em sua família, mas também traz uma complexidade para a gestão logística. Imensa. Então, num país continental, onde eu tenho rotas longas e eu preciso programar paradas para respeitar a legislação, para fazer com que o motorista descanse, mas em alguns momentos eu não tenho esse tempo de parada, preciso planejar algumas trocas de motoristas, sou forçado a trabalhar na intermodalidade, porque para o norte a gente vai ter balsas, a gente vai transportar de N maneiras possíveis dentro de uma rota. Então, o transportador, de fato, tem uma série de desafios e sem a tecnologia, sem automação, contando só com o braço, acaba sendo um pouco inviável. Não tenha dúvida, Tiago. Esse é um dos grandes desafios, um dos grandes, dentro de uma transportadora. Primeiro, a própria complexidade de você lidar com a mão de obra, com o ser humano de um modo geral, né? Aí você pega o ser humano, um motorista, põe ele dentro desse complexo Brasil, desse continente Brasil, põe as questões da legislação, das obrigações da legislação brasileira, as restrições, enfim, o que está na legislação brasileira, sem entrar em nenhuma crítica de valor, se está certo ou se está errado, é a que tem e a lei a gente tem que cumprir. Basicamente Exato. Isso. Para fazer essa junção de entender a vida pessoal do cara que corta de norte a sul esse país, Perfeito. dá a ele as condições humana, dá a ele as condições de que ele possa ter convívio com a criança,
com a família dele, com as crianças dele, e ao mesmo tempo desempenhar o papel profissional dele, meu amigo, se você não tem uma base de gestão tecnológica, você não tem ferramentas que te permita isso, você vai apanhar muito. Quais são os 3 principais valores, Augusto, que você enxerga no ecossistema Inestec, provendo soluções tecnológicas para embarcadores e transportadores? Bom, a primeira valor que eu consigo enxergar na interação com a Inestec é, primeiro, abertura para ouvir, né? A capacidade de receber inputs e ideia é um negócio extraordinário. O segundo ponto que eu vejo é sempre uma empresa em visão de futuro. Nós estamos falando agora, e eu tenho certeza do que eu vou falar agora, além dessa questão de trabalhar para integrar o ecossistema, ela está pensando também em inteligência artificial. O que é que inteligência artificial vai dar para a gente? Então, é uma empresa que você se associando a ela, você necessariamente vai se mantendo na vanguarda. Então, que eu acho que é um fundamento super importante, dado a velocidade que a tecnologia se transforma, né? Então, estar com esses valores, gente muito qualificada dentro da operação, o que nos dá segurança para entregar os desafios e os projetos que a gente tem.